Alô, feirinha, é isso aí, galera. Mais uma quarta-feira aqui. A ideia da feirinha, além de ser feirinha agroecológica também, feirinha cultural. Então, me colocaram aí na comissão da cultural, até que enfim, agora eu estou na comissão das cultural aqui da feirinha. E vou estar fortalecendo aí, carregando o piano também e trazendo essa galera massa para bater uns papos legais aqui na feirinha. Outra vez já estivemos conversando aqui sobre soberania alimentar, sobre segurança alimentar e também outros debates com o Eduardo Marinho, com o Wesley Emílio. E hoje, aproveitando que o Fábio está de saideira de Foz do Iguaçu, está voltando para Porto Alegre, ele que é do Rio de Janeiro. E aí ele deu essa ideia da gente fazer alguma coisa e estamos aqui articulando hoje um bate-papo sobre editoras comunitárias, editoras coletivas, editoras independentes, editoras alternativas, editoras artesanais, caseiras e outras editoras, traduções, produções de zines, livros artesanais, cartoneiras e tudo mais. Então, vamos bater esse papo super legal hoje. Eu, Manuzeu, também aqui Fábio Barbosa, também nosso irmão Gaston e também nosso irmão Franco Chileno. Um salve aí pra feirinha, salve pra Aline, salve pra Patrícia, salve galera aí da coordenação da feirinha, salve os feirantes, salve os estudantes, salve os imigrantes, salve todo mundo. Vamos que vamos! Vamos daqui pra lá, de lá pra cá, como a gente faz aí? Começa aí. Você tá aí, tem o microfone assim que tem. Tu tá gravando ou tá ao vivo? Tá ao vivo. Eita, Diacho, salve aí pra quem tá ao vivo. O microfone hoje não tá daquelas coisas, mas aqui todo mundo tem voz bonita, vozeirão, todo mundo aqui, palestrantes, cantores, poetas, performers. Então todo mundo aqui vai falar da melhor forma possível para que o pessoal que está passando também possa ouvir. Lembrando que o bate-papo hoje é sobre editoras e eu venho representar a Capivara Cartoneira, que é a minha editora. Com essa editora a gente está aqui praticamente desde o primeiro dia de feirinha, a gente já estava aqui, estamos até hoje e vamos continuar até depois do final, hasta la vitória sempre. Eu sou o Manuzeu, sou aqui de Foz do Iguaçu, vou falar da minha experiência pessoal com editoras e com produção de material impresso. Todos os coletivos que eu participei, na primeira reunião eu sempre falo, tem que ter um material impresso, galera. Tem que ter um material impresso. No final dos 90, ali no começo dos 2000, no nosso coletivo de hip hop, a gente começou com um fanzine mensal, era distribuído gratuitamente nos eventos. Depois eu vim participar da reformulação do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, e a gente montou um jornal, que era o jornal Manifesto. Depois a gente veio montar um zine aqui da Unila, com a galera, um zine da integração latino-americana, que se chamava Zine Adelante. Depois a gente veio a montar a biblioteca comunitária do Cidade Nova, e a ideia foi ter um jornal, então a gente tinha o jornal CNI, um jornal que era distribuído de porta em porta. A gente batia na frente da casa da pessoa e distribuía o jornal do CNI. Depois veio se formar uma biblioteca comunitária, centro cultural e outras coisas. E mais recentemente, no coletivo No Ai Fronteira, a ideia foi montar uma editora cartoneira, que hoje é a Capivara Cartoneira, que está comemorando 10 anos aí esse ano. E a ideia que eu estava trocando uma ideia com o irmão lá de Pernambuco, que tem uma editora cartoneira lá, que é o irmão do Candinheiro, que até publicou uns livros aqui do Fábio. E eu questionei ele, que ele está em Pernambuco, e ao invés dele lançar uma editora de cordel, ele lançou uma editora cartoneira, que Pernambuco é a meca da literatura de cordel. E ele falou uma coisa bem interessante, que tanto o cordel quanto o zine é algo que vem da Europa para a América Latina. E as cartoneiras é algo que nasce na América Latina e se espalha pelo mundo. Então ele falou que ele se interessava muito mais por algo que fosse aqui, nativo daqui, nascido aqui, na América Latina, que são as cartoneiras, e daqui se espalha pelo mundo. Então eu me vendo aqui nesse contexto de integração latino-americana, de Unila, de vários movimentos, eu acho que se encaixou muito bem a nossa editora cartoneira
como algo que sai daqui, né? Algo daqui e daqui vai para o mundo e não, como sempre, algo de fora, né? Sempre essa coisa da colonização. Apesar, né, de zines e cordéis ser resistência à revolução, enfrentamento. Mas eu achei bem legal. A nossa cartoneira não é a primeira iniciativa cartoneira em Foz do Iguaçu. Anteriormente teve a Unila Cartoneira e também a Tererê Cartoneira, por iniciativa da Alai e também que hoje é a reitora, da professora Diana. Elas começaram aqui em Foz do Iguaçu, aqui dentro da universidade, essa movimentação de cartoneira. A gente aqui no Cidade Nova, nessa época, estava com o nosso estúdio comunitário, e quando a gente teve que fechar o nosso estúdio comunitário, foi que nasceu a nossa editora cartoneira. Porque tivemos alguns problemas com a vizinhança, problemas de barulho, de som, e por forças maiores e bem maiores, tivemos que fechar nosso estúdio. No dia que fechou o nosso estúdio, foi o dia que a gente abriu a nossa editora cartoneira, porque parece que as impressoras são mais silenciosas que as caixas de som. E até aqui estamos na atividade. Depois, quem quiser conhecer o material, estamos com a mesa aqui do lado. E vou passar o microfone para os irmãos. Eles vão falar das experiências deles também. Depois vamos abrir para pergunta, para bate-papo e para tudo mais. Eu sou o Fábio da Silva Barbosa, sou do Rio de Janeiro, migrei para Porto Alegre, onde fiquei 14 anos e estou dando essa passada aqui agora por Foz. E como é que eu tive acesso a essa cultura de publicação independente foi de uma forma bem inesperada, na verdade, porque eu tinha uma família altamente reacionária, né, que fez tudo para me criar para ser homofóbico, racista, um desgraçado, né? E eu era o esquisito da família, porque eu não achava essas coisas legais, né? Então o convívio em casa começou a ficar insuportável, eu comecei a conviver mais na rua do que dentro de casa. E na rua, entre todas as coisas que eu aprendi na rua, eu aprendi também essa cultura mais de rua mesmo. E aí eu comecei a conhecer os outros garotos que também tinham problema em casa, que ficavam mais pela rua do que dentro de casa. E um deles fazia um fanzine, né? Que era o Terceiro Mundo, Submundo dos Ratos. E aí ele me apresentou a ideia do fanzine, eu achei massa aquilo ali. Eu já escrevi algumas coisas, que era minha válvula de escape para não enlouquecer, né? Que sendo criado por essa família. E ele começou a ver as coisas que eu escrevia, achou legal e me chamou para participar. E eu comecei a participar e dali eu comecei a fazer meus próprios fanzines, e eu comecei a conhecer mais sobre a coisa da autopublicação. E foi o que me salvou, na verdade, com essa cultura mais underground, mais subterrânea, né? Que permitiu que eu não me afogasse em todo o resto que eu conheci pela rua. E aí eu fiquei muito tempo aí mergulhado nisso, de repente eu tive filhos, aí dei uma pausa. Durante a faculdade eu fiz um jornal que era o Comunidade Editoria, que era um jornal que circulava nas favelas lá do Rio, que ele circulava de forma gratuita, né? Ele era bancado pelos anúncios do tio que tinha ali a quitanda. Aí os caras nunca tinham um anúncio na vida, a gente tinha que ir lá, bater a foto, fazia preço módico só para rodar o jornal mesmo. Rodando o jornal, me voltou aquela coceira de voltar a fazer fanzines, né? E aí voltei a fazer zines, e aí eu já tinha escrito bastante coisa. Aí comecei a publicar livros também, né? Tinha algumas editoras que se interessaram, umas editoras mais independentes, assim, que se identificavam com o que eu escrevia. E só que aí era sempre um problema para lançar os livros, porque tinham essas editoras que lançavam, mas a maioria das editoras queriam sugar do autor, né? Eles queriam cobrar do autor, ali do autor não ganhar nada, eles queriam que o autor pagasse ainda. E entre as pessoas que eu fui conhecendo na caminhada, tinha o Diego Cury, que a gente sempre conversava sobre isso, né? Mas que absurdo. Depois a gente escreve as coisas, já não ganha nada, e esperando aqui cobrar da gente. Durante a pandemia, tanto eu quanto ele desempregados, pandemia, Bolsonaro, tudo de horrível acontecendo. Aí a gente conversando, a gente estava desocupado, mas falou, vamos fazer uma editora? Ah, vamos fazer uma editora. E aí a gente, tá, qual vai ser o nome da editora? A gente falou, tem que ser alguma coisa que reflita esse tempo que a gente está vivendo. E esse é o nome Editora Merda na Mão.
né, que é o nome da nossa editora, como a gente batizou ela. É uma editora que está em atividade ainda, temos materiais dela ali na banquinha. Né? A gente publica pessoas que não têm espaço nas outras editoras, mas também algumas pessoas que se aproximaram, como o Glauco Matoso, né, que é prêmio Jabuti e tudo, e quando ele viu sobre a editora, ele já tinha um contato com a gente, na verdade, quando ele soube que a gente estava com uma editora com esse nome, ele falou, não, peraí, uma editora com esse nome, eu tenho que lançar o livro, eu quero um livro meu com o selo da editora merda na mão, cara. Então a gente temos também do Rodrigo Catarse, do grupo de rap Catarse, lá de São Paulo, que é o grupo de rap anarquista. Né? E temos também de pessoas completamente desconhecidas, como Alexandre Mendes, que morreu sem conseguir publicar seus poemas, né? E a companheira dele liberou da gente lançar um livro com uma compilação de tudo que ele escreveu. Temos ali também na banquinha. A editora sobrevive até hoje, né? Temos um programa de rádio na Rádio Rota 220, que é o Aleluia Nunca Mais. Temos também o Ruídos Absurdos, que é o braço de CDs, né, e lançamentos de barulhos extremos. E estamos na luta, né, pela sobrevivência. Né, de vez em quando a gente faz umas rifas, corre chapéu para poder manter a publicação dos livros, porque aí no final ninguém ganha grana, né, a gente vende mesmo para poder bancar a impressão. E vamos que vamos, né, sem desistir, né? Porque a gente tem que estar aí para incomodar, porque se a gente se acomodar, já era, né? Vai ficar só para esses caras aí poder fazer isso que não tem o menor valor que eles fazem aí e ganham milhões para poder fazer, né? A gente prefere continuar fazendo sem ganhar nada, é o caminho. Boa tarde a todas, a todos, a todas. Muito feliz de estar aqui, camaradas. Meu nome é Gastão Cosentino, eu sou argentino e resido no Brasil há mais de 15 anos. Estou aqui na Tríplice Fronteira, na Tríplice Fronteira, há mais de 10 anos, 11 para ser exatos. E desde o ano 2022 eu coordeno o projeto Paqueletra, Palavra que Leva e Traz. É um projeto de leituras, escritas, traduções e edições colaborativas e artesanais. Uma experiência muito massa. Eu vou falar muito brevemente. O que a gente faz é isso: escolher um texto, ler colaborativamente, de maneira comunitária. A gente escuta o texto, escreve também, escreve a partir dessas leituras, e depois a gente divide o texto entre as pessoas e traduz colaborativamente, né? Então a gente discute, não somente divide o texto, sino que a gente depois volta para o coletivo e a gente negocia de alguma maneira, argumenta as decisões de tradução. É uma coisa incrível, de uma dimensão assim de aprendizagem, uma dimensão pedagógica alucinante, e que de alguma maneira também quebra aquele mito de que a tradução é uma coisa solitária, que nunca é, na verdade, né? Todo o tempo a gente está consultando amigas, dicionários, outros textos, né? Experiências. Bom, a gente traduziu, nessa caminhada a gente traduziu Antígona González, da escritora mexicana Sara Uribe. A gente traduziu também em 2024, a gente também traduziu um fanzine de duas argentinas, Marie Bardet, uma argentina francesa argentina, franco-argentina, Marie Bardet, que é filósofa também, docente, e de Val Flores. A gente acabou de terminar de editar também um texto de uma pessoa que é de uma comunidade originária da Argentina, uma comunidade Huichí. O texto se chama Um Texto Caminho, que a gente traduziu para português, Um Texto Caminho, e vai ser, logo já a gente está costurando ele, porque entre outras coisas, a gente, como eu falei, a gente não apenas traduz colaborativamente, sino que a gente faz os livros com as mãos, né? O povo que traduz, o povo que lê, o povo que costura o livro, o povo que distribui o livro, e a gente faz uma distribuição gratuita também, fazendo também um gesto político
porque esse projeto parte da universidade, sim, a gente de alguma maneira dá toda essa reviravolta e devolve dessa devolução para a comunidade, para a população, né? Distribui gratuitamente nas bibliotecas, nas instituições culturais. E agora, já finalmente, comentando que vamos começar mais duas traduções nesse ano, e é a tradução de um livro de uma mexicana também, que é um romance que se chama La Companhia, e também a gente vai traduzir um ensaio que se chama Outra Maneira de Besar, de uma professora e escritora e pesquisadora equatoriana, Cristina Burneo Salazar, que é bombástico. Então vou passar a palavra aqui para o companheiro, meu amigo Franco do Chile. Agradeço mais uma vez a participação nesse conversatório e vamos lá, bora. Bien, bueno, primeramente agradecer la invitación a participar en este espacio. Yo soy Franco, Franco Tomás Vergara Tapia. Vengo de Chile también ahí para que con Fabio nos conozcamos un poco. Eu venho do Chile mesmo, eu venho da zona centro do Chile, lá Valparaíso, é minha região, a cidade onde eu morava lá no Chile, Espinha del Mar mesmo, né? E para falar sobre um projeto mesmo da Casa Editorial, Las Maravillas con los Pensamientos, tenho que falar sobre o território, porque a Casa Editorial é uma experiência territorial mesmo. Como assim? A ideia nasce a propósito da revolta popular de 2019, lá no Chile, quando a efervescência popular se manifestou nas ruas. Ele tentou ali chegar ao Congresso, tentar falar sobre uma nova cidadania, sobre uma nova Constituição, né? Pegar nossas lutas. E é nisso que eu fui parte de um coletivo bem legal, bem engraçado mesmo, onde eles, como artistas, eles faziam cines, tá como vocês mesmo, né? Como com essa técnica mais de cartoneira, né? Eu peguei essa ideia com eles pegaram para mim suas ideias também. Eu comecei a pensar e fiquei pensando, bom, nosso território tem livrarias? Nosso território, onde está a literatura? Por que nossos bairros marginais não têm uma livraria lá na esquina da rua para ir e comprar livros? Por que nossos bairros marginais não têm acesso à cultura mesmo? Por que não têm acesso à literatura? Lá no Chile acontece isso, viu? Eu venho de um bairro que se chama Chupalha. Esse bairro mesmo, ele fica na ponta do morro. E a cidade está concentrada com seu capital cultural, as universidades, as livrarias tradicionais, elas estão todas na Bahia, na praia mesmo, na rua central, na vila, né? Então eu fiquei pensando, bom, por que aqui não temos isso? E aí foi quando nosso fogo começou a iluminar as distintas ideias mesmas da galera com a que eu participava. E cada um pegou, bom, seus livros que eles gostavam, que nesse contexto da revolta popular tinha que ser difundido, viu? Então eram textos realmente que tentavam, sei lá, provocar também, tensionar o espaço público, tensionar a ideia cultural mesmo, a ideia da cultura tradicional do Chile. Então, aí o território mesmo, ele falou para mim também, né? E ele começou a pedir, bom, cara, eu gosto do que vocês estão fazendo, né? Vocês trazem livros. Lá no Chile falam de pirateado, né? Estes são livros piratas mesmo, onde eu pego, faço uma edição, eu faço aí uma revisão também dos textos, sei lá, sei que traduzir, sem traduz também, né? Faz tudo, sobretudo para chegar o acesso aberto da literatura e a cultura para esses bairros marginais, né? Então, nesse caminho, nesse andar, eu não tinha ainda pensado o nome do projeto, mas eu inspirei o nome do projeto Casa Editorial, o nome Casa, vou falar sobre ele também, e Editorial Las Maravilhas com os Pensamentos. Essa é a rua da minha casa. Na rua da minha casa, ele é Las Maravilhas, los Pensamientos.
é isso, cara. E justamente eu peguei essa ideia de pegar as ruas da minha casa, porque na minha casa, meu avô, ele tinha uma biblioteca enorme, que ele resistiu à ditadura mesmo. E ele escondeu os livros, sei lá como se faz, ele tinha muitas histórias. Então, para honrar o seu trabalho, para honrar também sua trajetória de vida, pensei, tá, tem que ser o nome da esquina, o nome da rua dessa casa, porque ele chegou nos anos 50 a morar ali. Ele construiu sua casa, ele construiu sua biblioteca, ele era muito bom amigo na comunidade mesmo do território. Então eu peguei esse nome, e por que caseiro mesmo? Porque eu faço os livros na casa, né? E aí vou apostar também um pouco como a ideia central do projeto, para também apresentar isso mesmo como vocês falaram. A ideia não somente pegar e tensionar o espaço público, senão literalmente lutar pelo acesso aberto à cultura. Eu sou parte do movimento de guerrilha pelo acesso aberto. Aí todos os livros que eu faço tem uma editorial mesmo, tem umas 2 folhas onde ele explica o que acontece com esse movimento, que é um movimento a nível global e internacional mesmo, né? Então, a ideia caseira que eu proponho, não somente porque eu quero fazer livros e quero que a gente leia, sino que eu quero que a gente saiba também fazer livros. Então, eu dou também, como se chama, na oficina. Eu monto ateliês, eu também faço acervos nas bibliotecas. E nas mesmas bibliotecas eu monto espaço para que eles fiquem com as ferramentas para fazer os livros mesmos deles, né? Então quando eu cheguei nesse ano daqui, eu também trouxe essa ideia. Eu trouxe umas ferramentas, eu já comprei umas impressoras e já no ano que vem estou tentando fazer a possibilidade de montar também um espaço lá, conversando com Elsa, com um novo espaço da CNI, a biblioteca mesma que aí já Manuceu tem feito um trabalho muito bom, muito legal aí, um saludo muito grande também para a Elsa, para toda a gente da CNI, que vamos estar trabalhando no ano que vem para fazer que isso aconteça, multiplicar o acervo da biblioteca e também chegar com mais literatura, com mais cultura para os bairros marginais. Isso por agora. É isso aí, pessoal, continuando aqui com a nossa charla. E lembrando que depois vocês vão colocando uma musiquinha aqui pra feirinha, para dar aquela esquentada desse frio. E lembrando também que esse bate-papo funciona também para fomentar uma ideia, que já estamos falando com o Gaston, com o Franco Chileno. Também fizemos uma reunião com o tio Ali, de a gente lançar a nossa feira gráfica, feira de editoras, de fotógrafos, de material impresso em geral, feira alternativa, com a nossa cara. Já teve uma experiência aqui na Unila, montamos várias mesas aqui assim, e a ideia é organizar uma nova feira gráfica e convidar aí quem quiser somar com a gente, tanto na organização como na exposição, está feito o convite. A gente já tem um grupo que estamos conversando, mas ainda estamos madurando essa ideia, então qualquer pessoa que queira participar dessa feira gráfica, que produz, pode ser de serigrafia, xilogravura, livros, adesivos, zines, material impresso em geral. Então, está feito o convite, quem quiser somar, fala aqui com a gente, que a gente vai agregando vocês no grupo. Esse lance de fazer livro em casa é bem interessante, que tem 2 coisas aqui no Brasil, parece que não se faz em casa, que era pizza, e pizza parece que você tem que ligar pro Disque Pizza, ele entrega para você, acho que é o maior delivery aqui no Brasil é de pizza, principalmente em Foz. E uma vez eu hospedei uns argentinos em casa e eles falaram: compra farinha de trigo que eu vou fazer pizza. Eu falei: pizza? Como? Vocês vão fazer pizza? E eles fizeram pizza em casa e me quebrou um preconceito que eu tinha de que pizza não se fazia em casa. A segunda coisa é o livro. Quem que imagina que vai fazer livro em casa, né? Porque livro você já pensa numa grande imprensa, numa gráfica e etc. Inclusive os zines, né? Você vai xerocar o seu zine numa gráfica, mesmo que seja no DCE da universidade ou num lugar que faz barato ali a 10 centavos do Xerox, mas mesmo assim parece que você não faz em casa, só edita e vai imprimir fora, né? E a gente estava fazendo grampeado no formato de zine mesmo, e o haitiano trouxe os livros dele para grampear na Unila, e depois ele voltou para casa e falou: Manuzeu, tem uma notícia ruim
tem uma notícia boa. A ruim primeiro. A ruim primeiro. Quebrei seu grampeador. E a boa, me mostrou o livro costurado. Eu falei, qual gráfica que você levou? Não, mano, passou uma menina lá, tinha uma agulha e costurou pra mim, aprendi a fazer. Então, a partir daí, a gente começou a fazer livro em casa. Muito tempo a gente imprimiu aqui perto, tinha um robot, chamava. Todo mundo levava seus materiais acadêmicos para imprimir, ficava na rua, bem aqui pertinho. E eles faziam um precinho especial pra gente, a gente imprimia ali. Depois fomos comprar as impressoras e etc. Em 2011, por aí, eu tinha lançado a ideia de um selo editorial que se chamava Feito em Casa, Hecho en la Casa. Eu editei 4 livros e nunca imprimi nenhum. E aí, eu estava viajando, estava aí por Belo Horizonte, entrei numa gráfica rápida, entreguei o PDF e editaram para mim. Os 2 primeiros livros da editora Feito em Casa foi feito na rua, nunca nenhum foi feito em casa. Aí não deu certo o nome, aí depois a gente adotou o nome de Capivara Preta, a princípio, e depois Capivara Cartoneira. E começamos aí a imprimir agora 100% em casa tudo. Já estou prensando sem prensa e costurando sem agulha em casa. Quem quiser saber como é que faz, a gente conversa. Magia. Então, a questão dos zines também é uma coisa que meus filhos lembram até hoje, que às vezes eu fazia uma quantidade grande, assim, eles bem pequenininhos, assim, eles me ajudavam a dobrar aquele monte de papel. Aí o grampeador que eu tinha não era o específico para isso, então a gente abria ele, aí batia o grampo saia aberto, e tinha a etapa depois, cara, aí com o dedo, dobrando grampo por grampo, furando os dedos toda hora. Essa unha perdeu aí. Ah, Deus. Bom, enfim, e é uma experiência porque quando tu vê aquilo tudo pronto, assim, né, que você vê como é que aquilo foi feito ali, pecinha por pecinha, até essa coisa as etapas de juntar tudo, depois dobrar no meio, depois tu grampear e depois ainda tinha essa ainda dos grampos. A gente vê que ele fica até mais bonito até do que sabe? A gente acha que é o mais lindo do mundo. Porque a gente fez todo esse processo. Então a experiência de você produzir um livro, um fanzine, alguma coisa assim em casa, né, te dá uma possibilidade de você não só escrevê-lo, mas de você fazer realmente ele ser construído, né, pelas suas mãos, né. E isso é uma experiência que só você passando para você entender. Que depois que tu vê ele pronto, assim, é uma obra, né, que tu fez, né, realmente, né, não é uma obra só porque você escreveu, porque tu construiu ela, tu fez ela acontecer, né. O primeiro contato que eu tive com as editoras cartoneiras foi com a Candeeiro, né, que aí eu já tinha acostumado a lançar livro, aí as editoras independentes que me deram a ideia de lançar em formato livro, a maioria já tinha fechado, eu comecei a catar aqui e ali, e bati na Candeeiro. E aí eu vi o trabalho primoroso que eles fazem com material reciclado e tudo, que é a coisa mais linda do mundo, assim. São os que eu lancei que eu mais gosto, assim, são os que eles fizeram, assim, eles são muito bonitos. Eles são de uma beleza, assim, que só mesmo esse tipo de produção consegue ter. Né? E o Zine continua até hoje, o Zine Reboco Caído, ele já está há mais de 10 anos já circulando. E vai para o número 70, eu acho que quando eu voltar para Porto Alegre, que eu mal me organizei aqui, já vou desorganizar tudo de novo para voltar para lá. Então assim que eu conseguir me organizar lá, eu vou lançar um número novo, e nesse mesmo esquema, porque o meu grampeador que eu tinha arrumado, que grampeava direito, não está grampeando mais, então vou ter que voltar a entortar os grampinhos com os dedos. E não do Paraguai, pô. Aqui, ó. Paraguai, Paraguai. Ah, é boa dica. Bueno, voy a soltar un poco la lengua, ahí. Para mí hay algo que todavía no, como decía el compañero Fabio, hay algo indecible, hay algo que no se puede narrar lo que sucede cuando uno termina de hacer un libro con las manos.
parece que se experimenta un placer como hacer cualquier cosa. Ahí hablaba también Manu de la pizza, digamos, la gratificación que da tiene que ver también con un empoderamiento, básicamente con un empoderamiento, porque poder hacer tu propio libro, yo me doy cuenta de eso cuando miro la cara de las personas a las cuales les enseño a hacer su propio libro. En ese momento yo me doy cuenta de la potencia que tiene hacer tu propio libro o tu propio dispositivo textual, tu fanzine, con las manos. Es increíble. Y creo que tiene que ver sobre todo con una vuelta al oficio, ¿no? Eso me parece también muy importante. Para mí tiene una conexión con el taller, nosotros lo llamamos el taller, a la oficina, y a la temporalidad, sobre todo con la temporalidad del taller. Y para mí es muy valiosa esa demora que produce, una demora positiva, linda, cómo se suspende el tiempo en el momento que uno está adentro del taller. Inclusive uno sabe que puede hacer una publicación sin energía eléctrica, ¿no? Esa es la magia del fanzine también, con los recortes, el collage, ¿no? Por supuesto que esto puede hacer uso de fotocopias o de mimeógrafo o lo que sea, pero quiero decir que ante las dificultades inventamos un montón de cosas, ¿no? Recién Manu contaba la cuestión del grampeador, de la brochadora, y creo que esa conciencia del taller de hacer con las manos y de hacer las herramientas también para poder editar es también algo fascinante. Y recupero finalmente algo que dijo acá el amigo Franco, y que tiene que ver también con esta idea fascinante de traer libros. Hay un traductor argentino que se llama Pablo Inver, y que él hace un juego con eso de que siempre se piensa el traductor como un traidor, ¿no? En una época se decía traductor traidor, traductores traidores, y él decía que en realidad lo que hacen los traductores, y yo me lo llevo para el lado de los editores, es que son traidores. No somos traidores, somos traidores de libros. Traidores. Y me parece fascinante, porque él dice, la única manera de traicionar, de trair un libro, es deliberadamente querer arruinarlo. Y eso nunca sucede. Ni siquiera sucede con las malas traducciones. Porque aunque sea una mala traducción, aunque sea un libro mal cosido, con una impresión que no es de calidad o la más óptima, estás trayendo libros y estás llenando un espacio que antes no estaba en las manos de un pibe, de una piba, de una persona. Traidores. Bueno, voy a seguir aí um pouco na linha em relação justamente com a ideia de fazer os livros, né? Eu achei muito interessante as múltiplas formas de fazer um livro. E como nós, como, sei lá, gente que está acostumada a consumir literatura, nas livrarias, eles sempre têm o mesmo jeito de fazer livros, sei lá, tem o mesmo formato, né? E eu experimentei muitas vezes de muitos estilos, e eu achei meu estilo também, né? E aí uno fica aí como, tá, eu já achei meu estilo, e não somente um estilo, sino também um sello que também seria fácil de ensinar para outra pessoa, né? Porque também as primeiras coisas que eu falo a pessoas, eu já tenho feito 3 oficinas lá no Chile, onde, sei lá, ao redor de 50 pessoas já sabem fazer seus livros nas suas casas, né? Eles sabem desde achar um livro na base dos metadados, eles sabem como também liberar os livros. Por isso o Instagram meu se chama Livro Livre, né? Porque também liberamos informação. E eles também sabem como montar seu espaço de trabalho, como fazer uma costura, e como uma costura ele pode mudar a forma de pensar, a forma de fazer, a forma de criar também, né? Eu acho muito interessante isso, porque na última oficina, laboratório que eu fiz lá no Chile,
essa ideia do taller e laboratório permite também sair, desbordar essa ideia tradicional do livro, né? E justamente a galera que foi para lá, eles já faziam algumas artesanias, né? Tinha gente que costurava, tinha gente que tecia, como se diz tecer em português? Tecia, né? Tecia. Tinha gente também que fazia, sei lá, gráficas, que fazia revelado. Então, cada um pegou um jeito também com a forma de fazer um livro, né? Não, eu gosto da ideia de sei lá, a estética caseira, eu chamo isso estética daqui caseira, que mescla um pouco a biodegradabilidade, né, com materiais bem biodegradados mesmo, mas também com uma fortaleza, porque eles duram muito mais que um livro mesmo feito lá na indústria. Então, é muito legal também ensinar isso para alguém, mas que esse alguém também pegue seu jeito, né, que não fique assim feito como eu faço livro, senão que ele mesmo também dê uma folha também mais larga. E acho que isso para mim ficou muito legal nesse último laboratório que nós fizemos, porque eu sempre começo ensinando como fazer libretas, depois ensino como fazer a impressão, os cortes, sei lá. E, cara, você via a gente fazendo as libretas com portadas, com tecidos, com gravaduras. Então, eu deixo já vocês, eu sempre falo isso nos meus ateliês, que vocês já têm conhecimento. Eu estou a serviço de poder tentar, humildemente, conduzir isso para que vocês façam algo similar ao livro. Tá, você entende, né? E eu quero fazer um exercício, porque também fazer um livro, para mim e para nós, a gente da Casa Editorial, que já tem lá no Chile algumas outras experiências, eu sempre faço isso, a ideia que fazer um livro também é tomar o controle, tomar poder. Eu quero fazer com vocês uma dinâmica bem pequenininha, que eu faço sempre também quando a gente já teria, pode pegar um livro para cada um. Imaginemos que esses são todos os livros do mundo. Imaginemos que esses 4 livros que temos aqui nas nossas mãos são toda a informação do mundo. Nós agora vamos a intercambiar a informação. Pega aí para mim esse, vamos a mudar. Que transita informação, que transita informação. Pega assim, vamos. Continuemos. A informação tem que transitar. Tem que transitar, certo? Isso eu faço nos ateliês. Agora é isso. Pega para mim os livros, por favor. Pega para mim. O que aconteceu aqui? Eu agora fico com todos os livros. Você monopolizou toda a informação só para mim. Agora eu tenho poder, né? Então, a ideia de pegar uma editorial caseira, não somente dar a ferramenta ao povo mesmo, senão é também recuperar nosso poder de fazer as coisas por nós mesmos, né? De disputar também o poder das grandes editoriais, que eles têm seu monopólio mesmo, né? Eles têm também um monte de coisas de corrupção lá no Chile. Eu não sei como fica aqui no Brasil, mas estou falando lá no Chile. E também porque a informação para nós, para eu, tem que ser de acesso aberto, né? Eu não posso ficar com todos os livros do mundo. Os livros, a cultura tem que transitar. É interessante essa questão do livro transitando e compartilhando e voltando, saindo da nossa mão, indo para a mão de outro. Quando a gente foi para montar a biblioteca comunitária no Cidade Nova, a princípio era um jornal. Aí a gente alugou uma salinha, cada um dava uma platita, e a gente montou ali o nosso... Como que fala, que ninguém era jornalista da área, era só moradores do bairro que queria ter um jornal. Então ninguém nunca fez curso, nunca tinha feito. Depois a gente começou a organizar talheres, oficinas, a gente levava jornalistas que a gente gostava lá para falar pra gente como é que se fazia, mas a gente já estava fazendo antes de chamar o pessoal. E aí, nessa salinha que a gente alugou da nossa redação, tinha uma mesinha e tal. E cada um começou a levar um livro que tinha em casa, outro livro. Chegou um momento que a gente não conseguia entrar na sala, na redação, de tanto livro que tinha. Porque todo mundo tinha muito livro em casa. E aí surgiu a ideia, falou, pô, a gente tem que montar, além do jornal, uma biblioteca que seja comunitária. E que todo mundo possa ir lá e pegar livro, levar para casa, e deixar outro, trocar, levar e distribuir para outra pessoa. Então assim surge a biblioteca comunitária do CNI. A gente pegou um espaço que estava abandonado da prefeitura e a gente entrou com um pedido de
de gestionar esse espaço, eles liberaram por 10 anos no primeiro momento. Aqui no Brasil se chama comodato. Assinaram e falaram, você tem direito ao espaço por 10 anos. Antes desses 10 anos, a prefeitura quis impor algumas coisas ali na nossa biblioteca e foi muito interessante que a prefeitura falou que era uma biblioteca popular, uma biblioteca pública. E a gente falou, não, aqui é uma biblioteca comunitária, não é uma biblioteca pública. Se a gente quiser deixar fechado, a gente deixa. Se a gente quiser abrir só fim de semana, a gente abre. Se a gente quiser abrir só 4 da manhã, a gente que manda. A gente tem 10 anos para usar o espaço e a gente que gestiona, não é uma biblioteca pública, porque tampouco recebemos recurso público, né? É tudo do próprio bolso, tudo... Então, isso daqui é uma biblioteca comunitária. É a comunidade, a população, é o povo que gestiona e que decide como quer fazer e como não quer. Então, assim, é uma coisa bem interessante que estavam os livros dentro de cada casa e reuniu num lugar só, então fez essa circulação, né? Um livro que estava na casa de um amigo, eu peguei e levei lá para casa para ler, ele levou um livro que era meu para casa dele, e assim por diante. Os próprios moradores também tinham livros em casa e começaram a levar. Os moradores que não faziam parte direta na organização da biblioteca, mas que frequentavam. Ah, eu tenho livros em casa também, eu também. E depois a notícia vai se espalhando e a cidade inteira vai levando o livro para a biblioteca. A gente conseguiu tanto livro que dá para montar mais de uma já, porque o espaço é pequeno e dá para pegar metade desses livros e montar uma outra biblioteca e os livros circulando. Isso é interessante, que vamos desmonopolizando o conhecimento, né, Fábio? Sim, com certeza. Inclusive um hábito que eu tenho, né, que eu adquiri, e no início eu ficava acumulando, né, as coisas, né. Queria ter todos os livros do mundo, todos os livros do mundo. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, peraí, isso eu já li 5, 10 vezes, sei tudo isso aqui, tá tudo na minha cabeça. O que eu quero deixar isso aqui na prateleira aqui de casa? E eu comecei a adquirir o hábito, e sempre que eu acabava de ler, passar adiante. Alguns eu fico mais um tempo quando eu vejo que eu vou precisar de reler ou alguma coisa do tipo. Mas isso é um hábito que eu tenho, eu não acumulo mais as coisas. Guardei e tantas vezes achei necessário, já estou com aquilo bem interiorizado, vamos passar para outro ler, né? Inclusive vou deixar como no museu uns aí para a biblioteca com contribuição. E essa questão da biblioteca comunitária, no jornal Comunidade e Editoria, que eu falei que eu fiz na época da faculdade de jornalismo, a gente tinha vários raios de ação. E um deles era montar bibliotecas comunitárias. A gente fazia eventos para arrecadar livros e sempre... Aí a gente fazia depois aquele garimpo, né, que tem muita coisa disso que as pessoas dão, assim, que é só para se ver livro, troço em casa. Os livros que... Como é que eu vou te explicar? Um livro didático, que não estão nem mais de acordo com o que está sendo estudado hoje, que eu quero saber o que fazer com aquilo, largava lá. A gente dava aquela garimpada para poder realmente montar uma biblioteca de qualidade, né? E sempre escolhi uma comunidade diferente para poder montar a biblioteca. Então eu acho esse hábito das bibliotecas assim, fundamental para poder fazer circular a informação. Exatamente essa dinâmica que foi feita aqui agora, né? A gente não ficar retendo. E a gente também ter isso em mente, né? A gente não precisa ter todos os livros do mundo trancados no nosso quarto, criando um mofo, né? A gente pode leu, releu, já sabe tudo, já entendeu o negócio, passa adiante. De repente isso vai bater na mão de uma pessoa que ainda não leu aquele livro nenhuma vez, que tu já leu 10, 20 vezes. Tem livro que eu tenho alguns anos já, entendeu? Porque eu ainda vou relê-los mais alguma vez, mas vai chegar a hora deles também de ir adiante. Não é mais o apego que eu tinha lá atrás, de querer ter ele ali guardado, que é meu, né? Não tenho mais isso. Então é isso aí. Fazer a informação circular, essa dinâmica eu achei fantástica. Vou usar ela depois. O Fábio, que é do Rio Grande do Sul, ele estava lá agora que teve aquelas grandes enchentes, né, no Rio Grande, e aconteceu uma coisa bem interessante, é que geralmente quando dão esses desastres naturais, esses crimes ambientais, e onde as pessoas perdem tudo, é que tem um grande movimento para arrecadar alimentos, né, roupas e móveis. Então, muita gente se mobilizou até com dinheiro também para mandar para o Rio Grande do Sul, né?
E essa última tragédia que teve, tem uma coisa bem interessante, é que quando se perde ali suas coisas, suas roupas, se perde os seus móveis, perde também os seus livros, né, nas enchentes. E nessa última teve um movimento muito grande de arrecadar livros para enviar para o Rio Grande do Sul. Então aqui de Foz a gente arrecadou bastante livros e foi lá para o Rio Grande do Sul para reconstruir as bibliotecas comunitárias ou para as pessoas que perderam livros ter os livros de novo, né? Que parece que o livro fica para a última coisa da lista, né? Primeiro alimentação, roupa, móveis, a casa limpinha ali sem enchente. Mas nesse ano teve essa preocupação de um grande movimento de juntar livros para reabastecer o Rio Grande do Sul de livros. Bom, eu ainda estou no exercício do desapego dos livros. Eu tenho livro para fazer doce de leite. Mas é a minha vida os livros. Também eu compreendi, né? Eu sou professor, né? Eu às vezes reflito sobre isso e eu acho que foi um pretexto para estar entre os livros. Eu tenho certeza disso. Sabe? Aí uma intimidade comentando. Mas eu também, sabe, uma coisa que acho que é muito importante é a questão da autopublicação, né? Eu acho que também uma das coisas que traz a edição artesanal independente é também acabar com essa ideia de que você precisa um editor ou que você seja tocado pela varinha mágica das editoras industriais, sabe? É tudo uma espécie de estereótipo, é um estereótipo criado em torno dessa ideia, né? Do halo, do aura que tem também em volta do livro. E acho que a publicação artesanal, a edição artesanal, traz efetivamente, orientaliza esse acesso, né, por uma parte, a leitura, e também a possibilidade de que as pessoas que escrevem possam fazer os seus livros. Isso daí é uma coisa, já passei por várias, sabe, por vários depoimentos, discursos de pessoas que falavam: mas como assim que a gente pode fazer o livro, né? Cara, você escreve, você pode fazer o seu livro agora, sabe? Você não demora nada para fazer o seu livro. Você pode fazer um livro no mesmo dia, hoje você pode fazer o seu livro. Então, eu acho que isso daí também é muito importante e efetivamente acho que é um dos gestos políticos mais emblemáticos que tem, né? Mais poderosos que tem a publicação, a edição artesanal. E mais uma coisa aí da minha experiência, digamos, como pessoa, como leitor, como pessoa que escreve, como pessoa que está nesse ecossistema de livros, né? Ecossistema livresco. Eu me di conta que eu era editor no momento que eu estudava, a gente estuda a vida toda, não? Mas no momento que eu estava fazendo a graduação, e eu tive uma compreensão, como se fosse assim um lampejo de lucidez, de que se eu, por exemplo, fazia xerox dos livros para estudar, e eu deixava eles, por exemplo, assim, em formato aberto, né, como a gente faz o xerox no livro aberto, depois de ler uma vez, você guarda, acumula e você não volta mais para esse livro. Eu era uma pessoa que não voltava para os apuntes que a gente fala, né, os xerox. E aí eu tive um insight de fazer um formato livresco dos xerox, de transformar os apuntes em livros, em formato de livro para poder guardar na biblioteca e para poder voltar sobre eles, voltar neles. E cara, eu ainda hoje tenho na minha biblioteca xerox de muitos anos que já está desfarelando, já o pó, sabe, do toner, já chega um momento que não vinga, né? Mas eu ainda tenho esses livros, eu emprestei esses materiais também, circularam. Então quer dizer também que o formato livresco, esse formato códice, ainda é muito potente. E era uma pergunta que eu queria soltar aqui para a galera, né? Porque é uma pergunta que está aí na ponta da língua. Por que a gente ainda está fazendo livros físicos em um mundo digitalizado?
Perdón, disculpa. Tudo bem. Bueno, agradecer nuevamente. Yo me voy despidiendo con esto último que voy a decir. Que me parece tremendo que aquí en Foz, el espacio, territorio, este nodo de información también al que llegué y también me hizo sentirme pertenecido. Qué hermoso encontrar estas experiencias que se han ido multiplicando en el tiempo y que seguramente, al igual como la circulación de libros no para, seguramente la circulación de la experiencia tampoco va a parar, ¿no? Entonces, yo cuando llegué, bueno, antes de llegar conocí a una gente de aquí, de la UNILA, y que conoció mi trabajo allá en Chile y me dijo, no, tienes que conocer a Gastón, tienes que conocer a más museos, así como, sí, todo yo en Chile, como, qué bueno, sí, y llegar aquí y darme cuenta ya que hay gente que lleva 10 años, que lleva 3 años, que lleva 5 años, que lleva los años que lleva, sosteniendo una experiencia de hacer libros, de hacer llegar la cultura a través de libros, que es también un tipo de poder, que es también un tipo de resistencia ante la virtualidad, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta aura como para romper o subvertir la idea de qué es una librería. Me parece pero genial, y para mí no solamente agradezco este espacio que se me abre ahora para acompañar este Bachi Papu, sino también quiero agradecerles por lo que ustedes han hecho. O sea, de verdad es una honra para mí coincidir con gente como ustedes, porque son gente que está decidida en un mundo donde la información que está pasando, en un segundo pasa la información, en un segundo pasó la información. Nosotros estamos ahí decididos para, bueno, a ver, vamos lento, vamos tranqui, vamos a sentir el paso del tiempo, leyendo, haciendo los libros, enseñando a cómo hacer libros. Y bueno, para despedirme, también sobre el tema de las metodologías, esto que hice, esta pequeña dinámica. Yo soy educador popular y agradezco mucho también haber cruzado espacios allá en Chile, en centros culturales, en 3 centros culturales distintos, donde el arte y el teatro confluyen mucho. Y esta dinámica salió también gracias a esa transdisciplinaridad de la cultura, ¿no? Como también tomo dinámicas del teatro del oprimido para hacer talleres. Y yo recomiendo mucho, con eso quiero cerrar, recomiendo mucho que al momento de enseñar al otro, de entregar el conocimiento, lo hagamos también rompiendo ese límite que tienen las librerías de dejar el libro ahí y ahí se queda, las bibliotecas antiguas que hay que estar callados en la biblioteca. No, metamos muy en la biblioteca y hagamos movimiento al momento de enseñar, porque creo que ahí también hay un espacio de subversión, tal como lo estamos subvirtiendo los libros. También hay un espacio de subversión en la enseñanza. Eso. Muchas gracias. Bom, então, respondendo o porquê, né, de fazer livros impressos na época digital, porque o livro também é uma experiência tátil, né, é uma relação que você estabelece com o livro no virar a página, eu adoro quando o livro, tá no ouvido, chega aquele cheiro, né, de gráfica, eu adoro. Então, para mim, o livro é uma experiência também, e a coisa de se ler na tela é cansativa, né, cara? Você não consegue ler muito na tela, né? Por isso, a gente está nesse tempo onde um texto de 5 linhas, as pessoas já falam que é um textão. Eu fico imaginando o que o cara vai fazer com um livro de 300 páginas se ele não consegue ler 5 linhas, né? E aí, ao mesmo tempo que a internet, as pessoas falam que é uma baita ferramenta para comunicação. Cara, o cara já não lê mais, porque não pode ter mais do que 5 linhas, porque senão não fica cansativo, ele não tem tempo para ler mais do que isso. O áudio, se for longo, ele não tem tempo de escutar. Cara, o que ele está fazendo com o tempo dele? E se ele não consegue mais escutar o outro, se ele não consegue mais ler, né? Aí também ele já não vai conseguir mais falar, ele já vai falar tudo no mínimo possível, e o assunto já vai ser bem superficial. Ele vai ter que falar tudo da forma mais objetiva, sem conteúdo possível, né, para passar para o outro. E ainda tem o pior, que além do áudio ter que ser curto, o cara ainda usa o acelerador de áudio, que é já para não entender nada mesmo, entendeu? Ou o que eu costumo dizer para as pessoas, às vezes eu não respondo de imediato, porque eu prefiro quando eu posso ter tempo para parar e escutar o que o outro está falando, entendeu?
E eu conheço gente que me falou que assiste filme com acelerador. Eu falo, bem, mas é melhor você não assistir o filme. Então, você vai economizar mais tempo não assistindo o filme do que assistindo ele com acelerador, porque você não vai entender nada do mesmo jeito. Vai perder menos tempo, eu acho. Então, eu acho que o livro impresso, ele recupera isso, de você ler com calma, sabe? De você ter essa experiência tátil também, essa coisa do virar de página, essa coisa mágica, né, que o livro tem. Os meus filhos, eu sempre acostumei eles a lerem desde pequeno. Né? Então, para eles ler, é muito fácil. Assim, e as minhas conversas com eles, os textos são agora. Quando eu mando uma coisa para o meu filho, são textos que ele lê a mais. E quando as respostas deles são iguais. Porque pra gente não tem nenhum problema com isso, a gente não tem pressa de acabar de ler rápido. Sabe? Porque a gente está habituado a ler, pra gente é normal, pra gente o esquisito é a pessoa não conseguir ler, sabe? É a pessoa não conseguir escutar o outro, é a pessoa não conseguir se comunicar, porque na verdade a internet está sendo tida como uma grande ferramenta de comunicação, na minha opinião, está matando a comunicação. Que a pessoa não consegue mais ter paciência de ouvir o outro, não tem mais paciência de falar com o outro e nem ler o que o outro está escrevendo. Então, para mim, a internet é um desserviço à comunicação, entendeu? E aí você consegue falar, mas eu consigo falar com o cara que está lá no Japão, sim, mas você não conversa com o teu vizinho que mora do lado, na casa do lado, porque quando estão sentados na calçada, está cada um olhando para o seu celular, entendeu? Mandando áudios curtos, textos curtos e tudo bem superficial. Porque se você quiser se aprofundar, você vai ter que se alongar. Qualquer coisa que você queira falar, com o mínimo de profundidade, vai precisar de tempo para falar sobre ela. Não vai ser em alguns segundos. Né? Mas também não faz diferença, que o cara vai ouvir em velocidade 2, ele não vai entender nada que você está falando. É só para ficar azulzinho, para tu pensar que ele te escutou. Cara, cadê? Me passa seus amigos aí pra me adicionar, que pra mim só manda um áudio de 5 minutos, 10 minutos. Eu olho assim e nem abro, cara. Falo, quem será que esse cara tá falando? Vou nem abrir esse áudio aqui. Vai roubar meu tempo. A economia do Manu já tá aí. Que pergunta, mano. Teve uma pergunta assim, eu fui na última feira Miolos, em São Paulo, que é uma feira bem legal. E tem também editoras convencionais, mas tem muito galera das editoras alternativas, independentes, cartoneiras, zines. E é gráfica, tem xilogravura, tem fotografias, tem quadros, tem... E o tema era assim, imprimir pra quê? Imprimir pra quem? Eu achei bem interessante essas duas perguntas. Imprimir pra quê, mas imprimir pra quem? Né? E aí eu lembro tem uma parte do filme, O Palhaço, que o cara quer fugir do circo, mas é da família do circo, e aí depois o pai dele fala pra ele, ó, o gato bebe leite, o rato come queijo, e você é palhaço. Parece que você nasce predestinado pra alguma coisa, né? Então, o rato come queijo, o gato bebe leite, você é editor de livro. Então você pode ser. Eu lembro que na minha infância, eu acredito que ainda continua o mesmo formato. Aqui em Foz, toda escola tem uma biblioteca. Já vem de política de estado e do município. Então, as escolas têm a sua biblioteca, com livros. E é muito doido, porque a biblioteca, ela abria depois que as crianças já entraram na sala, e no horário do intervalo ela fechava, porque a pessoa que está trabalhando na biblioteca ia para o intervalo, e na hora que as crianças saíam, a biblioteca estava fechada. Então, assim, a biblioteca só era usada se alguma professora de português levasse a sala lá e falava, hoje a gente vai na biblioteca. Era para não ser usada a biblioteca. A biblioteca do Cidade Nova é roteiro de passagem de crianças saindo da escola. As crianças todas pegando livro na biblioteca do Cidade Nova para levar para casa. E eu perguntava, mas e lá na escola? Não, lá a tia não deixa. A tia não deixa. E aí tem uma questão também de você ser um circulador de livros, montar biblioteca, fazer acervos, dar oficinas. E ser o seu produtor do seu livro é também diferente de você ser livreiro, né? Você montar a banca de livro, vender, circular com esses livros, carregar na mochila para dar Uber, publicar outros autores para ter variedade na sua mesa. Né? Eu lembro que tem um escritor em São Paulo, que é o Sacolinha, Ademiro Alves, que ele não colocou mais livro na mochila. Ele falou, mano, eu vou lançar pela editora porque escritor não é livreiro. Ele falou.
Ele falou, foi um fracasso. Os livros molhavam na chuva, gastava dinheiro, não vendia nenhum. E assim falou que, não, deixa que a editora sabe distribuir. Ele conseguiu lá as editoras convencionais, mesmo ele escrevendo literatura marginal, ele lança, e não só ele, o Sérgio Vaz, né, lança pela Global. O Ferrez, além dele ter lançado a editora dele, que é lá da Onda Sul, que é o Selo Povo, ele também lança por grandes editoras, está traduzido aí em vários países. E tem esse porém. Eu, particularmente, eu gosto desse formato, de estar fazendo em casa, na hora do almoço. Hoje mesmo eu estava imprimindo o livro e fazendo almoço ao mesmo tempo, costurando em casa, distribuindo mão a mão, corpo a corpo, olho no olho. Então aí eu acho que responde a pergunta, né? Imprimir para quem? Ah, tá, entendi. Ah, tá. Eu já, se vocês querem continuar. Mas se ele vai... O senhor, você fala uma coisa, você não outra. Quando o aparelho está chegando, Bom, o ano chega. então chegamos então ao fechamento aqui, né, dessa troca de ideia. Eu acho que foi massa. A gente pode trocar aqui várias informações, ver, né, mais pessoas completamente malucas, né? Não é só a gente que está sendo sozinho no mundo, sendo louco. Isso é muito bom, porque a normalidade que se tem hoje em dia é no mínimo desinteressante, né? Então eu me sinto muito satisfeito de estar aqui hoje no meio dessa galera aí. Eu acho que o mais importante de tudo é isso, é resistir, entendeu? Não importa o formato, não importa... Na verdade, é o que eu digo, quando eu escrevo um livro, eu não estou nem preocupado se alguém vai ler ou não, entendeu? Eu escrevo o que eu gosto de escrever, entendeu? Se alguém ler, beleza, se ninguém ler também, me dá no mesmo. Então tá aqui no meio de uma galera que está produzindo, que está fazendo, né, no instinto, na raça ali, e na, sabe, é realmente no mínimo gratificante. Agradeço também aqui a honra de estar com esse povo e fico muito feliz de que os livros feitos com as mãos tenham também convocado essas pessoas, vocês mesmos, tá? Muito obrigado, né? Bom, já para despedir também, segunda vez descrevendo, novamente agradeço pela invitação e também agradeço sua experiência, que também coincide com a minha, e acho que nós vamos a encontrar também, novamente. Acho que vamos a seguir aí também circulando como os livros que nós temos, que estão circulando nas mãos da galera, que chega ao povo, né? Nós também vamos ir circulando, nós vamos ter contato de novo, né? E acho que aí também vocês aí, Gastão e Manuceu, eles estão aí já gestando outros passos também de convocatória para uma feria gráfica. Aí eu sei que você vai viajar pronto, né? Vai viajar logo, né? Sim, Bom, semana que vem. Hoje. Bom, aí nós vamos a chamar a você. Cara, vamos chamar aqui, você tem que estar, cara. Volta! Tá? Chega aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado novamente. E estamos juntos. É isso, galera. Quero agradecer também o espaço da Feirinha, que, assim como as nossas editoras de livro, a Feirinha também é esse espaço de material feito à mão, de artesanato, de comidas que o pessoal faz com todo carinho, de agroecologia, de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, de empanadas, arepas, choripãs e todos esses rangos gostosos de vários países, várias nacionalidades, de brechó. Então, agradecer esse espaço da Feirinha. É um espaço nosso, galera. Feirinha é massa, então tá aberto também para vocês proporem